porque a Bíblia não fala que as coisas vão melhorar. Eu não estou aqui querendo amedrontar você, mas eu estou aqui pregando o que a palavra de Deus diz. Eu estou aqui te alertando, não vai melhorar. Jesus disse que haveria fome, rumores de guerra, peste, aumento da iniquidade, mas eu tenho uma palavra de ânimo para você nesta noite. A esperança da igreja é o arrebatamento. Este mundo está apodrecendo, mas Deus vai tirar daqui um povo que serve a Ele, um povo que adora a Ele, um povo que foi comprado pelo seu sangue, um povo que tem o selo do sangue do Cordeiro, um povo que tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Onde está esse povo? Onde está esse povo? Onde está esse povo? Onde está esse povo? Irmãos, fome, guerra, terremotos. Sempre houve terremoto, mas não tão grandes terremotos igual nós vemos hoje. Não somente terremotos, mas maremotos. Nós vemos furacões como nunca aconteceu. A humanidade está assustada, os cientistas estão assustados. Não estou falando de crente, eu estou falando de pessoas que estudam esses fenômenos, e eles não estão entendendo porque isso. Parece que existe uma revolta no céu, e eu vou dizer que existe realmente, porque Deus não está satisfeito com esta terra. Por muito menos Deus mandou fogo e enxofre e acabou com Sodoma e Gomorra. É por isso que Deus fala na sua palavra em Romanos capítulo 2, versículo 2, que o crente não pode se conformar com esse mundo, mas ele tem que ser transformado na sua mente, na renovação, para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você está nesse mundo, mas você não é deste mundo. Glorificado, você é cidadão do céu. Onde estão os cidadãos dos céus aí? Onde estão? Você está aqui de passagem. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, observa bem aqui: terremotos, maremotos, as águas estão invadindo os territórios, as cidades. Nós vemos até mesmo tsunami e outras coisas mais. Deus está bradando no céu e está despertando para que o mundo venha entender que existe um Deus que reina no céu. O homem vive como se não existisse um Deus, mas esse Deus está vivo. A Bíblia fala sobre pestes. Quantas pestes nós já vimos? A AIDS, que tem assolado a humanidade, tem matado milhares e milhares de pessoas. Criança dentro do ventre já adquiriu AIDS por contaminação da sua mãe. Nós vemos essa doença que eles procuram um diagnóstico para tentar resolver essa situação, mas eles não conseguem resolver, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 1, que porque o homem amou mais a criatura do que o Criador, porque o homem rejeitou a Deus. A Bíblia diz que Deus o entregou a paixões infames, homem se inflamando com homem, mulher com mulher, e por causa disso eles receberam a retribuição do seu pecado. É o homossexualismo predominando. Nós vemos aí em São Paulo a parada gay que reúne 2.500.000 pessoas. Apologia ao homossexualismo, é a pedofilia que tem tomado conta. Ei, meu querido, você que é crente, deixa-me dizer uma coisa: não se contamine com a pornografia que tem dentro da internet, não se contamine com a pornografia que nós estamos vendo no dia de hoje. Você foi chamado para ser separado, você foi chamado para ser santo. Quantas pessoas ficam diante de uma televisão assistindo novelas que não vai alimentar a tua alma, muito pelo contrário, vai encher o teu vaso de sujeira. E Deus não te chamou para imundícia, mas Deus te chamou para a santidade. Como é que Deus vai usar um obreiro? Como é que Deus vai usar um pregador? Como é que Deus vai usar um cantor? Como é que Deus vai usar um tocador? Se ele estivesse se contaminando com as coisas desse mundo. Você foi livre, você foi salvo dessas trevas e você foi trazido para a maravilhosa luz de Deus. Eu estou sentindo ele, hein, irmão? Eu estou sentindo ele. A palavra de hoje é vitamina, irmão. Tem crente que só quer viver de miojo. Miojo é bom, mas se você comer miojo todo dia, tu vai ficar raquítico, anêmico. Fala para o seu irmão, não pode ser só miojo não. Tem que ter mocotó, tem que ter feijoada, tem que ter comida forte. Eita Jesus, tem que ter feijão porque tem ferro. Aleluia, eu estou sentindo uma glória aqui, pastor Mané. Esse altar está fumegando, tem um tapete de fogo aqui. Glorificado seja o nome do Senhor. Dá uma cotovelada santa no seu irmão, fala aí, tem fogo aí, querido? Tem fogo aí? Eu estou com saudade daqueles tempos que os crentes falavam língua estranha. Eu estou com saudade daqueles crentes que os crentes profetizavam. Eu estou com saudade
estava lavando uma vasilha lá, varrendo na cozinha e era batizado com o Espírito Santo. O que está acontecendo com a igreja nos últimos tempos? A igreja está virando uma laodiceia. Mas eu acredito que aqui tem crente em Filadélfia, crente cheio, crente ungido, crente que tem visão de Deus, crente que é usado pelo Senhor. Levanta assim a sua mão e dá glória para Jesus. Ei, irmão, olha aqui, pestes, AIDS, doenças para todo lado. Agora apareceu uma nova aí, a gripe suína. As pessoas andando de máscara pela rua, pelos aeroportos, o povo com medo. Eu fui numa convenção ali em Juiz de Fora. Primeiro dia da convenção foi um alerta, irmãos. Olha, vocês lavem as mãos antes de ir no banheiro e depois. Olha, tem toalha lá descartável. E várias recomendações. Dentro daquela convenção havia duas programações grandes de um aglomerado de gente muito grande lá dentro de Juiz de Fora, e foram canceladas. Por quê? Por causa da gripe suína. Isso aí são as pestes que têm assolado a humanidade. Cumprimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O aumento da iniquidade, o aumento do erro, o aumento do pecado. É isso que nós falamos aqui, irmão. Nunca se viu tanto caso de pedofilia, homossexualismo. No ano de 2001, em Amsterdã, fizeram uma reportagem com um casal, dois gays, dois homens, e fizeram uma entrevista. Eles estavam se acariciando naquela praça, se beijando, e os repórteres perguntaram para ele se era normal. Ele disse que sim, porque tinham acabado de sair de uma igreja e tinham se casado e estavam com planos de adotar um filho. Aquilo foi como uma bomba no mundo inteiro, manifestações a favor da família. Hoje, isso foi em 2001, estamos em 2009, há 8 anos, já está tudo normal. Vários países já têm lá como suas leis fazer casamento de homossexuais, e os homossexuais, eles adotarem criança. Nós não temos nada contra a pessoa do homossexual, contra o ser humano, porque Jesus o ama, mas a Bíblia condena esse ato. A Bíblia condena esse tipo de relacionamento. E eu vi numa reportagem que um casal de homossexual, eles simplesmente estavam adotando crianças. Eles já estavam com 8 crianças, até que descobriram que eles estavam levando aquelas crianças tudo para assistir filmes pornográficos e praticando sexo com aquelas crianças. Sabe o que está acontecendo? Nós estamos no final dos tempos. Ali está minha filha, que é professora de matemática, e lá na escola saiu agora, ela dá aula em 2 escolas, e uma dessas escolas, ela disse que ela tinha que fazer uma tal de uma oficina. E o que é isso? Pegar as crianças, ensinar para eles, mostrar que eles agora têm direito a pegar as camisinhas de graça, para que eles possam manter as relações. Irmão, mas em que ponto que nós chegamos, irmão? É este mundo que está sendo corrompido pelo pecado. Sodoma e Gomorra, por muito menos, ele recebeu o juízo de Deus, e o juízo de Deus está para vir sobre essa terra. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando. Jesus virá, ele precisa tirar a sua igreja, porque o juízo de Deus virá sobre essa terra. Mas eu não quero ficar para provar o juízo de Deus. Eu quero estar no céu de glória com o Senhor, observando Deus fazer aquilo que ele já tem determinado. O aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia diz que haveriam falsos cristos. Se você entrar lá na internet e colocar pastor José Luiz de Jesus Miranda, ou José Luiz Miranda, você vai encontrar um porto-riquenho. Esse homem, ele é pastor de uma igreja em Miami, nos Estados Unidos. Ele está em 24 países com a sua igreja. Ele tem 2 milhões de adeptos. Ele tem 10 mil membros aqui dentro do Brasil. E a sua igreja sede é em São Paulo. Qual é o nome da igreja dele? Crescendo em Graça. Que na verdade deveria ser Crescendo na Desgraça. Porque o que ele prega, ele diz que ele é o Cristo. Ele em cima do púlpito ele diz: eu sou o Cristo.
Cristo encarnado. E as pessoas, os membros da igreja dele, acreditam que ele é o Cristo. Ele tem no braço esquerdo e no braço direito a marca 666. Ele anda em carros importados, com um relógio cheio de brilhantes, cheio do dinheiro, vive em mansões. E os adeptos da sua igreja foram entrevistados pelos repórteres e disseram: por que vocês usam 666? Por que vocês usam essa tatuagem? A Bíblia não fala que é o número da besta? E os membros da sua igreja dizem: não, é o número da sorte, é o número da prosperidade. Este homem que se diz o Cristo, pastor de uma grande igreja em Miami, parece até um desses pastores da teologia da prosperidade, do evangelho triunfalista. Ele está cada dia mais aumentando o seu rebanho e dizendo: eu sou Cristo. Mas Jesus disse que tudo isso iria acontecer, que muitos viriam em seu nome dizendo: eu sou o Cristo. E alguém pergunta para ele e diz: mas o Cristo não veio para sofrer? Você não está sofrendo, você está vivendo como rico. E ele diz: a primeira vez eu vim para sofrer, agora eu vim para reinar. Irmãos, essa igreja está aí, essa igreja adota o homossexualismo e diz que não tem problema porque Deus não está preocupado com o tipo de relacionamento que você tem com a sua carne, mas Deus está preocupado só com a sua alma. Muitos diriam em meu nome, Jesus falou, muitos diriam: eu sou Cristo. Mas nós, pela palavra de Deus, nós sabemos que não será assim. A Bíblia diz que haveriam também muitos falsos profetas. Se você abrir o livro de Mateus capítulo 24, você vai ver a palavra muitos falsos profetas, muitos viriam no nome dele. Então você vai ver essa palavra muitos sempre no sentido negativo. Muitos falsos profetas enganariam muito. É o que mais nós temos visto nos dias de hoje. São os falsos profetas, têm subido nos púlpitos das igrejas e têm pregado um evangelho distorcido, têm pregado um evangelho mistificado, têm pregado uma palavra misturada. A Bíblia diz em 1 Pedro 2, versículo 2: desejai ardentemente como menino recém-nascido o puro leite espiritual. É o puro leite, é esse leite, pastor Manuel Cândido, é que alimenta a igreja, aquele leite que vem purinho da vaca, com nata e tudo, aquilo ali que dá sustância. A palavra de Deus, irmão, ela é esse leite com nata e tudo, tem vitamina, tem tudo ali dentro. Mas muitos estão misturando esse leite, estão pegando o evangelho mentiroso, estão pregando meias verdades, pregando só o que o povo quer ouvir, o evangelho que não tem cruz, o evangelho que não tem santidade e o evangelho que não tem renúncia. Esse não foi o evangelho que Jesus pregou, esse não foi o evangelho que Paulo pregou. O evangelho que Paulo pregou e que Jesus pregou é o evangelho que nos ensina a ser santo, como ele também é santo. É o evangelho que fala que existe cruz para carregar, e cruz fala de sofrimento. Aleluia. Os falsos profetas, a característica dos falsos profetas, sabe qual é? Os falsos profetas só pregam o que o povo quer ouvir. Os falsos profetas não estão interessados quantos vão para o céu. Os falsos profetas estão interessados quanto que vai entrar, aleluia, quanto é que vai entrar ali na salva, quanto que vai entrar ali no gasofilaço, quanto que vai entrar nos cofres da igreja nesta noite. Os falsos profetas não estão preocupados se Deus vai julgar a causa dele amanhã. Eles querem reinar aqui nesta terra. Jesus fala que nós vamos reinar lá no céu. É quando nós chegarmos lá que Jesus fala que nós vamos se assentar no trono dele, assim como ele venceu, se assentou no trono do Pai. Para sentar no trono tem que carregar a cruz. Eles querem sentar no trono, mas não quer carregar a cruz. Para Jesus sentar no trono, ele carregou cruz. E a igreja verdadeira está carregando a cruz. O negócio está dolorido. Eu sei que ele está na prova, mas ele não larga Jesus. Ele não muda o evangelho. Tem pastores que a igreja dele não enche, então ele vai arrumar um método para encher a igreja. Ele vai ali na loja Nova Aliança e compra um livro de táticas para aumentar a quantidade de número na igreja. Quem foi que falou que Deus está preocupado com o número? Quem foi que falou isso? Eu não estou fazendo apologia à igreja vazia, mas a Bíblia diz que lá dentro de Sodoma e Gomorra só foram retirados de lá Ló, a sua mulher e as suas 2 filhas, e mesmo assim a mulher dele olhou para trás e ficou. O resto tudo foi consumido. Nos tempos de Noé,
Toda aquela população recebeu o juízo de Deus e somente 8 almas se salvou. Saíram de dentro do Egito 600 mil homens de pé, fora mulheres e crianças. Acredita-se que aproximadamente 1.800.000 pessoas ou 2 milhões de pessoas. Daqueles que saíram, somente Josué e Caleb entrou. Deus não está preocupado com número, Deus está preocupado com qualidade. Deus está preocupado com pessoas que querem adorar Ele em espírito e em verdade. Aonde que estão os verdadeiros adoradores? Deixa-me dizer uma coisa para você aqui. Jesus pregou lá em João capítulo 6, e quando Jesus começou a pregar, Jesus entregou a bênção da multiplicação dos pães, veio todo mundo atrás de Jesus lá, atravessou o mar, foi atrás dele. Jesus endureceu o discurso. Eita Jesus! Mas cadê aqueles pastores que têm coragem de endurecer o discurso? Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui, hein? Eu estou sentindo Ele aqui. Deus está à procura de homens que estejam na brecha. Deus está à procura de profetas. Fala aí para o seu irmão, tu é um dos tais? Deus está à procura de profeta. Deus não está à procura de animador de auditório. Não. Deus está à procura de profetas que esteja na brecha perante esta população. Glória a Deus. Jesus endureceu o discurso, foi indo embora de 1 a 1. Ficaram só os 12. Pensa que Jesus voltou e falou: ei gente, foi mal, desculpa. Eita Jesus. Não, Jesus não falou não, quer ir, vai. Ficou somente os 12 e Jesus falou para vocês: querem ir também? Aleluia. Pedro pulou na frente e falou: para onde iremos nós se só tu tem palavra de vida eterna? Em outra palavra, quer bater, Jesus? Bate, doído, mas eu vou continuar te servindo, porque eu quero é o céu. Quem quer o céu? Quem quer o céu? Quem quer o céu? Quem quer o céu? Eu estou sentindo Deus, irmão, o negócio está gostoso. Aleluia. Muitos falsos profetas. Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus fala: cautelai-vos. Cuidado, Jesus diz, com os falsos profetas, porque ele virá no meio de vós como ovelhas, por fora vestido como ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. São lobos devoradores. Ele chega aqui na porta da igreja, aí chama o pastor Manuel Cândido: ô pastor Manuel Cândido, eu estou vindo da cidade tal, se o senhor quiser que eu faça um trabalho de prosperidade aí, eu faço um trabalho para matar o migrador, o triturador, o arrombador, o espancador e todo dor que tiver. Aí no final da campanha, o que a gente arrecadar, a gente arrecada 5 mil ou 10 mil, eu fico com a metade e tu fica com a metade. Irmão, tá cheio de lobo devorador, e tem pastor que gosta dessa sem vergonhice. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas eu sei que aqui essa igreja é diferente, irmão. Essa igreja aqui é a igreja que prega o evangelho. Essa igreja aqui é a igreja que está preparando o povo para o céu. Essa igreja não está escancarando as portas não, meu querido. Ela está pregando a verdade de Jesus Cristo. E o caminho de Deus é estreito, a porta é apertada. São poucos o que entra, não interessa. Mas o importante é que vai chegar lá no céu de glória, para a honra e glória do Senhor. São os falsos profetas. Os falsos profetas estão interessados no teu dinheiro, não estão interessados na tua saúde espiritual. Você sabe qual é a pregação dos falsos profetas? É a mesma daquela época em que a igreja se corrompeu e começaram a vender as indulgências dentro da igreja. Vendia-se salvação, as pessoas compravam a salvação, e está do mesmo jeito. Eles pegam aí um programa de rádio, um programa de televisão, eles não pregam Jesus, eles não pregam a Cristo, eles pegam o rótulo da sua igreja, eles dizem: vai lá para dentro da minha igreja que lá o negócio vai acontecer. Mas o negócio verdadeiro não é que ele está interessado em te curar, ele está interessado em levar alguma coisa de você. Deus amado, Deus. Aí ele fala que trouxe água do Rio Jordão, e essa aguinha do Rio Jordão, ela cura qualquer enfermo. Aí eu fico pensando, então por que não pega essa água do Rio Jordão e não vai lá para dentro do regional? Porque lá no regional não tem oferta, e o negócio de falso profeta é dinheiro. Deus santo. Ei, irmão, Deus me chamou como profeta, irmão. Deus me chamou como homem de Deus, não como homem do povo. Você sabe
sabe o que está acontecendo no dia de hoje? Isso aí é sinal da vida do Senhor, porque o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, e o Espírito diz expressamente que nos últimos dias muitos se apostatariam da fé, isso é, iriam se desviar do verdadeiro evangelho, e muitos iriam dar ouvido a espíritos enganadores de doutrina de demônio. O apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, não será assim a vinda de Cristo, sem que antes venha a apostasia. Apostasia é o desvio, é o evangelho desviado. Procura ver os hinos de hoje. Os hinos de hoje não querem falar mais sobre cruz, não querem falar sobre sangue. Os hinos de hoje não querem falar sobre renúncia ou santidade. Os hinos de hoje só querem falar receba a vitória, leva a vitória. E as pregações também. Pregar sobre a volta de Cristo é coisa rara. As pessoas dizem que a coisa antiquada não é para pregar mais isso, mas o verdadeiro evangelho, irmão, ele vem santificar a nossa vida, purificar a nossa vida, nos despertar para a realidade. Eu estou sentindo ele aqui. Eu estou sentindo ele aqui. Apostasia dos últimos tempos, irmão. Muitos iriam se apostatar da fé, os falsos evangélicos. Eu vejo a volta de Cristo quando eu olho para a igreja. Culto virou show. Culto virou show. Ao invés de Deus receber a glória, o homem que está recebendo. Culto virou show. Pastor e cantor virou artista. Púlpito virou palco. E cada um querendo aparecer mais do que o outro. E quanto mais famoso fica, mais caro cobra para pregar o evangelho ou para louvar o nome do Senhor. É esse tempo que nós estamos vivendo. Mas eu glorifico a Deus. Deus procurou um homem que estava na brecha e não achou, naqueles tempos de Ezequiel. Mas hoje eu acredito que está como nos tempos de Elias, 7.000 ainda não dobrados os joelhos a Baal. É por isso que eu glorifico a Deus em muitas igrejas que eu prego, porque são igrejas que não mudaram o evangelho. São igrejas, irmãos, que não mudaram o evangelho de Jesus Cristo por outros interesses. A Bíblia fala sobre apostasia. Apostasia dos últimos tempos. Apostatar, desviar. Eu ouvi na rádio isso aqui que eu vou falar para você, ó. Olha aqui que ponto que nós estamos chegando. Eu ouvi na rádio uma campanha que estava acontecendo. E nessa campanha, venha e participe da campanha. São 7 dias e você receberá o tapete chupa encosto. Pode ser até que tem algum crente daqui que foi lá pegar o tapetinho chupa encosto, hein? Se um crente que congrega comigo, ele for numa igreja dessa buscar um tapete, eu já considero ele um desviado. Se um crente está numa igreja que prega a verdade e vai procurar uma igreja light para buscar a bênção lá porque na dele não tem, alguma coisa está errada. Eu estou sentindo Deus. Ei, lá na nossa igreja a gente prega a palavra e prepara o crente. Aqui eu sei que prega também a palavra, eu preparo o crente. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu tinha muita vontade de ir lá em Israel. Já estou perdendo até a vontade. Por quê, pastor? Eu estou vendo aí terra do Monte Sinai e água do Jordão. Chega lá, esse cara não encontrar mais o Monte Sinai, tanta terra que trouxeram e o Jordão vai secar. Se eu demorar muito, eu não encontro mais nada lá. Irmão, eu estou sentindo Deus. Uma irmã foi lá no brechó de uma irmã que congregava conosco, foi comprar lá mais roupa. Daqui a pouco ela abriu a bolsa para pagar. O sangue correu. O sangue, a irmã falou: o que é isso? Ela estava com um saquinho desse vermelho, falou que era o sangue de Jesus. Ei, eu é que falo, o sangue de Jesus tem poder. Esse é o evangelho que está sendo pregado hoje. É a apostasia dos últimos tempos. Eu fui numa loja para comprar uns colheres desse evangelho. O rapaz falou: senhor pastor, eu tenho material aqui especial para as suas campanhas. Está aqui os cajadinhos de Moisés para abrir uma vermelha, 100 cajadinhos, R$30. Está aqui a chavinha da vitória. Eu falei: pelo amor de Deus, eu não sou comerciante, eu sou pregador do evangelho. Glorificar
comprar folheto